Pessoal, são 8h01. Vamos começar. A gente começa aqui batendo um papo e enquanto chegam mais pessoas. Meu nome é Marcelo Elias, eu sou diretor de gestão de adultos da região do Distrito Federal. E aí estão aqui comigo o Bruno, que é coordenador EAD do Distrito Federal e também membro da equipe de formação, e a Sandra Montenegro, que vai ser a nossa principal palestrante de hoje. Aí ela vai falar aí qual que é a relação dela com esse negócio de gestão de conflitos, mas a moça faz isso profissionalmente, né? Não sei como é que alguém tem ideia de querer fazer isso dessa forma, mas tudo bem. Sorte nossa que a gente tem alguém especialista para poder compartilhar isso com a gente. E aí o Bruno e a Sandra já conduziram uma unidade didática num curso intermediário aqui no DF sobre gestão de conflitos, né, um curso de dirigentes, que essa é uma das competências dos dirigentes. E aí quando foi no curso intermediário agora de novembro, a gente colocou essa unidade didática EAD tanto para dirigentes como para escotistas e fez um sucesso danado. Os escotistas querendo mais, né? E nós tínhamos colegas do Tocantins e de Goiás fazendo o curso, o Bruno e a Sandra também fizeram uma oficina presencial aqui no DF sobre gestão de conflitos. Então, resolvemos fazer o webinário como forma de atingir outras regiões escoteiras e principalmente cidades que são da região do DF, mas que não estão dentro do DF, né? Como o nosso colega Sérgio, que está aqui, que é do Lobo da Chapada, um grupo escoteiro que fica em Alto Paraíso. É Goiás, mas a região do Distrito Federal é distante, eles não conseguem vir presencialmente, e a gente procurou fomentar aí os nossos eventos à distância para esses colegas todos participarem, né? E eu estou vendo aqui a Jaqueline Xavier, que veio lá do Tocantins para participar do nosso curso intermediário aqui no DF. Aí ela trouxe a colega dela agora, a Marília. Então a ideia é essa, né? A gente poder atingir o máximo de pessoas e compartilhar o que a gente vem fazendo aqui também. Deixa eu só pedir novamente para quem entrou agora recentemente, acessar aí o chat. Eu coloquei de novo o link da nossa lista de chamada. Tá aí agora, Marília, coloquei aí, tá logo depois da sua mensagem. É só entrar aí e assinar a chamada, por favor, tá? E vamos dar início, então, né? A gente tem aqui hoje conduzindo o nosso webinário a Sandra Montenegro, o Bruno, que também já fez essa oficina com a Sandra, e eu tô aqui de butuca também, acabei me metendo Thaís, Sandro, postei aí no chat, ó, esse link aí do formulário, por favor, ou Henrique. Então tá com vocês aí, vamos começar. 8h04, tá ótimo a gente aproveitar aí quem foi pontual e seguir com o nosso webinário. Sandra, tá contigo, e Bruno também. Bom, boa noite para vocês. Eu acho que eu deixo a palavra, começo deixando para o Bruno começar. Vamos, Bruno. Bom, gente, obrigado aí por todo mundo, por todos estarem aqui. Eu espero que ao final aí dessa noite, dessa nossa hora, 1 hora e pouquinho que a gente vai ter aí para bater papo sobre esse tema, que vocês saiam aqui com uma luz, entendendo aí um pouquinho melhor a natureza dos conflitos, o que a gente pode fazer quando a gente tiver numa situação de conflito, e essas situações acontecem o tempo todo, né? Até com você mesmo, né? E a gente às vezes fica perdido, sem saber, porque a gente está muito envolvido, a gente não consegue enxergar uma saída, mas sempre existe uma saída, sempre existe alguma coisa que a gente pode fazer para resolver um conflito de uma forma ou de outra. E eu espero que com essa conversa aqui de hoje, vocês consigam ter essa janela, ter essa visão e conseguir trabalhar melhor essas situações que aparecem o tempo todo em todos os contextos, pessoal, profissional, família, escoteiro e por aí vai. Hoje quem vai realmente dominar esse assunto é a Sandra. A Sandra é uma pessoa fantástica, aprendi horrores com ela. Tá? E, como o Marcelo falou, ela trabalha com isso aí profissionalmente. Então, não tem ninguém que eu conheça melhor do que passar essa conversa, ter esse papo com a gente do que ela. Sandra?
o que o Bruno, assim, é bom ter amigo, né? A gente começa assim com os amigos falando antes, a gente até se anima. E eu acho que é isso. O nosso grupo é um grupo muito bom, um grupo que dialoga bastante, que eu estou fazendo assim, amigos, são colegas de trabalho que são com quem a gente tem prazer de estar junto, de compartilhar. E por isso que combina tão bem mudar a abordagem de resolução de conflito. Porque a resolução de conflito, eu trabalho desde 1997, quando eu me formei, na verdade, antes, eu comecei a faculdade em 1992, e aí eu comecei como advogada, e trabalhar conflito como advogado é um mecanismo tradicional, é onde a gente trabalha um contra o outro, de modo geral. Esse a perspectiva, digamos assim, quase selvagem, que sempre se ensinou na faculdade. Há muitos anos já vem essa outra perspectiva que tenta trabalhar a divergência de uma outra maneira. E quando a gente tem grupos onde as pessoas querem ficar, onde as pessoas querem se dar bem, onde as pessoas querem melhorar suas relações, é indispensável melhorar o nosso repertório de como tratar as questões de conflito. E como hoje em dia a gente tem gerações que fazem terapia, que têm autoconhecimento, muito melhor do que na minha época de adolescente. Hoje em dia a gente tem uma noção muito melhor, né, da individualidade de cada um e das ferramentas para melhoria. A gente acaba se deparando que essas estratégias de tratamento do conflito também precisam se aprimorar. E é por aí. Então, eu saí de uma advocacia que era ganhar ou perder, e essa é a perspectiva da advocacia. Eu entro com uma ação para destruir. Eu sou professora também, comecei a dar aula em 2000, então eu ensinava para as pessoas como tirar mais sangue do adversário. Só que aquilo não fazia sentido. A gente ainda pode fazer, mas a questão é, quando você começa a ver no dia a dia a maneira de tratar com conflito, onde tu vai deixar o outro estendido no chão, qual é o benefício? Você vê, inclusive, eu via como advogada no meu clientes insatisfeitos, eles tinham ganho a causa, mas eles saíam insatisfeitos. E aí essa minha pergunta era, mas por quê? Mas por quê? Então, nessa outra maneira de abordar, que a gente fala que é uma maneira colaborativa, ainda tem o conflito presente, como disse o Bruno. Conflito é indispensável. Mas indispensável, mais do que indispensável, ele é inafastável, né? Eu acordo de manhã, eu quero sempre dormir um pouco mais e entro em conflito comigo, mas eu lembro que eu tenho que cuidar das minhas filhas e aí eu tenho que resolver os conflitos comigo mesmo e saio para preparar o café e levar elas no colégio. E esse tipo de situação, quando a gente começa a reconhecer que esse conflito faz parte, esse novo repertório que a gente trabalha hoje através de técnicas, eles passam a ser interessantes. E aí, quanto mais a gente estuda, a gente vê como isso aí, de certa maneira, sempre teve presente nas nossas vidas. O que se faz também hoje em dia é que isso passa a estar organizado com técnicas, didaticamente. E o que a gente tenta fazer nesses cursos é organizar melhor esse repertório de ações que trabalham com a perspectiva da resolução com preservação da relação. A ideia, sempre quando a gente está tratando dessas questões desse novo paradigma, é como é que eu posso fazer todo mundo se salvar e proteger a dignidade de todo mundo? Ao invés de deixar um estendido no chão, como é que eu faço para que a gente trate essa situação e saia melhor? Transforme, sem apagar, porque esse é um outro desafio, né? Como é que a gente faz para não apagar? Então, por exemplo, aqui a gente está, todo mundo aqui é um esforço, de noite, depois de todo mundo ter trabalhado o dia inteiro, final do ano, né? Então, a gente teve que se negociar para estar aqui também. Então, até uma das coisas importantes é a gente sempre reconhecer como é que a gente está se sentindo. Então, é o primeiro passo quando a gente está falando de tratamento de conflito, é a gente reconhecer o nosso espaço, reconhecer a nossa cadeira, reconhecer os nossos sentimentos. Então, eu agradeço por vocês estarem aqui, participando de um curso para a formação de vocês, apesar de vocês já terem certamente entrado com conflito, se vinho, se não vinho. Então, a gente já está saindo aqui de um momento de negociação, né? Que todo mundo chegou a negociar consigo, com a família, com não sei o quê. E aí eu pergunto para vocês, como é que vocês estão se sentindo? Botem botar um desenho aí no chat de como é que vocês estão se sentindo. Pode falar, Adriana, por favor. Adriana levantou a mão?
Talvez ela tenha usado a figurinha. Desculpa, foi sem querer, foi sem querer. Me empolguei para buscar carinha aqui. Tá feliz, a Cristina botou uma carinha feliz, animada, olha só. Então, Ô, Adriana, agora que abriu o microfone, pode falar. como você está se sentindo? Extremamente importante essa abordagem. Eu sou fonoaudióloga e trabalho muito a questão da comunicação. E sempre faço essa abordagem do sentimento, né? Como você está? Porque quando você emite uma mensagem, você passa também o que você está sentindo. Isso vem através da sua voz, né, da sua postura. Então, gostei muito da abordagem. Então, começamos bem. Vocês estão curiosos, então, o que mais será que vem daqui? E a ideia desse nosso... E até a conversa com o Marcelo, se a gente ia fazer online ou não, é que é um grande desafio. Vocês já devem ter escutado a expressão que no online parece que a gente está fazendo sessão espírita. Alguém está escutando? Tem alguém aí? Tem alguém aí? E essa parte de tratar sobre essas estratégias de conflito, onde a gente quer escutar vocês... No online, esse é o primeiro desafio, porque a gente não tem como avançar nisso com um grupo de gente de câmera fechada, ausente de feedback. Então, essa é uma questão difícil. Então, eu espero que vocês estejam curiosos e se puderem abrir as câmeras, também é uma coisa interessante, e que tenham coragem de participar, como a Adriana fez agora, se colocar, porque é assim que a gente vai construir esse trajeto. É verdade. Ô, Sandra, a Fátima falou aqui talvez da sobrecarga da conexão de cada um, né? Então, assim, se isso realmente for prejudicar acompanhar o webinário por causa da câmera, então a gente, né, estabelece aí a prioridade, mas quem puder, mesmo de pijama, tá, meu povo? Não tem problema não, ó, tô aqui também de pijamão já, pronto para ir pra cama. Não estamos nem gravando. Tá nem gravando, tá nem gravando. Para tirar fotografia, a gente pede autorização aí, deixa aberto. Vamos até começar. Quem quer tirar foto, vamos lá, abre o vídeo, a gente já tira uma foto, antes do pessoal estar mais cansado. A Rosa falou que tem gente fazendo janta. Pô, Rosa, manda um pouquinho aí, bicho. Eu cheguei e não deu tempo nem de comer, bicho. Mas não sou eu, não. Eu sei que tem uma colega minha que... Entendi. Não sou eu, não. Eu já... É saladinha. Mas tá valendo. Saladinha aqui. Você viu, Sandra? Parceria aqui é no Brasil inteiro. Agora é a Rosa dedurando outra colega lá, ó, que tá fazendo a janta. A gente dedura o amigo, vai fazer o quê? É isso aí. A gente perde o amigo, mas não perde a oportunidade. Com certeza. Já estamos vendo aqui, o grupo já está integrado assim na mesma linha. Agora, então, nesse sentido, agora que a gente está falando, quando a gente se depara com essas situações, como é que a gente descobre por onde ir, né? Quando a gente está diante de um conflito, diante dessa situação, talvez, e é claro, eu gostei que a Adriana mencionou, né, que a questão da comunicação é muito importante. A gente vai até falar também sobre isso. O Bruno tem até um curso já, né, Bruno, a gente até preparou, que também trata dessas questões para complementar. Esse tempo vai ser um gostinho, né, dessa abordagem dos temas que a gente está falando. E eu estava falando para o Marcelo, que vocês já conhecem esse livro aqui, é um cara que fala sobre pensamento rápido, pensamento lento. É o Daniel Kahneman. O que ele fala? Ele diz que na vida a gente tem 2 grandes sistemas de pensamento, o rápido e o devagar. Então, no sistema 1, é aquele tipo de pensamento rápido que faz com que a gente consiga dirigir, comer, mastigar, né? Até a conversa de salão, que tu tá falando nada, né? E esse é o pensamento automático. Agora, 1 mais 1, 2, né? Tudo que é automático, automatizado e intuitivo, né? Essa é uma resposta que a gente consegue dar rápido. O pensamento no sistema 2 é o pensamento reflexivo. É o pensamento que tu tem que pensar, refletir e tirar alguma conclusão disso. Tu tá aprendendo, E aí tem uma partezinha que ele fala lá, assim, diz que as pessoas acham que a intuição é super boa e que segue a tua intuição, só que a intuição destreinada, normalmente ela dá com os burros na água. Então, esse momento que a gente está conversando aqui é para falar sobre um assunto que é um assunto que muita gente tem talento,
todo mundo já teve que lidar com ela, e que tem um monte de gente que começou a organizar o que a gente sabe que dá certo através de alguma sistemática, com técnicas específicas. Então, agora vai ser dar um gostinho para vocês, e que aqueles que se interessarem e quiserem se aprofundar, eu digo assim, ó, continuem lendo, a gente vai disponibilizar sempre muito material, e até esse curso que a gente já fala aqui, que o Bruno colocou, está disponibilizado lá no Gejo, também pode abrir, que é um curso que dá mais consistência de formação também para quem quiser se aprofundar. Então, assim, voltando para o conflito. O conflito, a gente está falando, todo mundo apareceu aqui, mas a pergunta é, será que vocês têm conflito? Será que vocês se deparam com conflito no dia a dia, no espaço escoteiro ou no espaço de casa? Mais fácil você perguntar se quem não tem conflito. E o que acontece? Qual é a reação de vocês quando o conflito aparece? O que vocês gostariam de fazer se tivesse uma varinha mágica, assim, tchá. Pessoal, pode digitar aí no chat ou então abrir o microfone para responder, e aqui a dinâmica vai ser essa mesmo, tá? É esperado que vocês participem, e a pergunta da Sandra é parte aqui do nosso conteúdo. A gente vai construindo o conteúdo junto com as respostas de vocês. Então, repete a pergunta aí, Sandra. Diante do conflito, o que vocês gostariam, qual seria o objetivo de vocês? O que vocês gostariam de fazer quando aparece um conflito? Uma divergência, um antagonismo, uma situação difícil. O que vocês gostariam de fazer? Maravilha. Não tem resposta errada. Então, isso é uma questão importante, gente. Nesse espaço, a gente segue as regras da... Primeiro, toró de parpite, chuva de ideia. Toda ideia é válida, não tem ideia errada. Segundo, tudo que é dito aqui fica aqui. Não pode sair comentando, fofoqueando. Fulano disse isso. É confidencialidade, a gente constrói junto e aqui fica, né? E tá com vocês. Ó, Sandra, a Rosa falou que ela queria ter uma solução, que a solução aparecesse magicamente, mas ela já responde logo depois, mas não tem jeito, né? O Rodrigo falou transformar o conflito em algo positivo, bacana isso. A Gleice falou de ter a solução imediata. A Jaque falou de resolver o conflito sem sequelas ou indisposições posteriores. Interessante isso. É mais ou menos o que o Rodrigo falou, né? De transformar o conflito em alguma coisa positiva. Quer dizer, você resolve e ainda sai dali com as relações fortalecidas, né? A Margit levantou a mão, Karim levantou a mão. Tá, deixa eu só, que o pessoal continua aqui no chat rapidinho. O Henrique falou o que fazer com a pessoa, desde que tudo que ela fala, aquilo pode ser usado contra ela mesma. A Rosa, todo conflito necessita de diálogo. E saber, a Fátima falou, saber o problema assim que ele ocorra. A Gleice, às vezes tentamos explicar os conflitos e às vezes a pessoa não entende o que você está explicando, e aí o conflito pode aumentar, né? E aí tem gente com a mão levantada, vamos ver a Margit. Vai, Margit. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Margit do 67DF. Cheguei uns minutinhos atrasada, desculpa. Eu acho que, além de todas essas questões, né, eu sempre penso assim, que diante de um conflito, eu gostaria de ter o direcionamento, a calma e também a sabedoria de saber ponderar todas as partes, porque geralmente não é só eu um conflito. O conflito é eu e mais um, ou dois, ou três, e muitas vezes eu quero argumentar só o meu olhar, o meu ponto de vista, e aí o conflito pode se tornar maior. Então, o que eu gostaria, assim, não de dominar, mas de ter um caminho, ou de ter a orientação, as ferramentas para que eu pudesse, assim, saber que eu tenho que mediar, né, de todos os lados. E eu não sei, assim, eu até ia escrever, mas eu preferi falar porque às vezes a gente se coloca melhor, né? Então, acho que essa é a questão mais difícil, eu poder ser neutra, neutralizar o meu conflito para não gerar mais conflitos nesse grande conflito. Não sei se eu soube me explicar.
Eu estou anotando aqui. Então, na verdade... Aí você fazendo parte do conflito, Marguito, ou você de fora observando o conflito acontecer? Porque tem isso também, né? Você entender onde que você está nesse negócio. Não, eu acho que quando... Oi, desculpa. Pode falar. Posso? Não, eu acho que o que ela colocou, a gente está... Essa fase a gente está falando, o Tornado de Palpite é o que gostaria de fazer. Então, todos esses são aspectos, né? O aspecto de conseguir solucionar, conseguir entender, conseguir resolver, conseguir não gerar sequela, conseguir ter calma, o que gostaria, né? O objetivo, enfrentar um conflito tendo calma, enfrentar o conflito tendo ferramenta de ponderação, enfrentar o conflito rapidamente, antes que ele escale. Eu gostaria de criar um espaço de diálogo. E aí, então, trouxeram também a ideia de tratar o conflito, né? Transformar o conflito. E eu acho que é por aí que eu queria pegar e a gente continuar, e pegar o gancho do Marcelo. Então, assim, ó, porque eu tenho até um desenho que eu quero mostrar para vocês, porque eu sou a rainha de desenho, né? Eu faço, é o meu hobby, e aí eu estava tentando explicar isso esses tempos, e aí eu não conseguia explicar quando falta palavras para dizer exatamente isso que vocês estão fazendo. Aí eu fiz um desenho. Esse desenho, ele tem por objetivo esse assunto. Vamos ver se vocês conseguem ver. Afasta um pouquinho, Sandra. Que tá Eu acho mais que pra o problema é outro. Tirar. Isso, pronto. Aí tá legal. Qual é a cadeira que vocês estão sentados? Então, essa é uma questão importante. O conflito apareceu pra gente. Eu vou desabilitar o efeito. É o efeito que tá aí. Vocês só não deem bola pra bagunça da minha casa. Pronto. Então, aqui. Esse ponto é sobre isso que a gente está falando. Então, o conflito, a vontade do que a gente vai fazer com o conflito, sem dúvida vai depender da cadeira na qual a gente está sentado. E essa é a primeira regra, autopercepção. Então, o que eu quero fazer com o conflito? Aí a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: onde é que eu estou sentado? Como que é essa minha cadeira? É uma cadeira de autoridade, é uma cadeira confortável, é uma cadeira dura, ela é uma cadeira baixa, é uma cadeira alta, é uma cadeira colorida? Qual é a minha cadeira? Qual é a cadeira? É a cadeira central? É uma cadeira que todo mundo está em volta? Como é que é essa cadeira? E aí a primeira pergunta de que eu tenho, o que eu faço com esse conflito é eu me posicionar, eu me entender. Eu primeiro ver assim, ó, como é que eu tô em relação a esse conflito. Então, essa é a primeira pergunta para essa saída. E aí eu vou começar a pensar como é que eu, dessa cadeira que eu tô, respeitando os limites, os poderes, as vantagens e as desvantagens dessa minha cadeira, como é que eu posso fazer algo para eventualmente resolver esse objetivo que eu tenho com o conflito? E aí a gente começa a construir a partir daí. Então, essa primeira pergunta de autoconhecimento, ela vai ser fundamental. Então, assim, quando a gente fala... E a pergunta que deu esse gatilho no Marcelo foi quando alguém disse: eu gostaria de ser neutro com relação ao conflito. Por que é tão importante esse comentário que foi dito? É que, dependendo da cadeira que eu tô, é impossível ser neutro. E tudo bem. E tudo bem. E é isso uma das forças. Uma das forças é que a pessoa que está envolvida diretamente, ela tem todo o direito de sentir ódio, de sentir felicidade, de sentir ânsia, de sentir tudo. E esse sentimento tá naquela cadeira que ela tá. Então, se ela vê que precisaria de alguém que seja neutro, aí é a hora de buscar. Então, tá todo mundo muito, muito envolvido no conflito. O que eu faço com isso? Que outras cadeiras estão faltando nessa mesa? Tá todo mundo sentado de maneira confortável ou só eu tô na cadeira, tô botando todo mundo sentado no chão? Tá todo mundo se sentindo sentado à mesa, em igual tamanho? Tá todo mundo com espaço de fala? O que cada um pode trazer para essa mesa? O que eu preciso fazer para que não haja situação de exclusão, exposição, desconforto? Tem cadeira muito quente, tem outra pode estar muito fria. Como é que eu faço para isso? E todo mundo que está sentado em alguma cadeira pode tomar essa iniciativa e se preparar. Então, a primeira questão é essa. O objetivo do conflito ele vai variar.
também com a cadeira que a gente está sentada. Então, esse eu acho da nossa primeira grande provocação, esse era o ponto. E aí, quando a gente estiver falando de qualquer assunto, vai partir daí. Então, se eu estou falando conflito na posição de diretor, se eu estou falando como escotista, se eu estou falando como pai, se eu estou falando como filho, se eu estou falando como esposo, se eu estou falando como melhor amigo, muda. Se eu estou falando como profissional, como é que esse conflito está chegando em mim? Quando eu começo a definir de maneira clara isso, já vai ajudando a soltar o nó. Sandra Gleice, isso, vai. Gleice levantou a mão. Pode falar, Gleice. Sandra, boa noite. Sou Gleice, sou do 025, aqui no Espírito Santo. Você falando sobre isso, eu tive uma dúvida. Então, você, nesse ponto de conflito, né, que é o primeiro pensamento de conflito, eu tenho que, primeiro, eu me entender. Segundo, em qual cadeira, em qual posição estou. E o terceiro, eu não consegui entender o terceiro. Eu vou ter que ver aonde cada pessoa está. Quem são as outras pessoas e que cadeiras que elas estão ocupando. Entendi. Agora. E aí, e essa pergunta é, e que cadeiras que estão faltando? Por exemplo, vamos imaginar uma situação típica, tá todo mundo absolutamente envolvido emocionalmente no conflito. Absolutamente envolvido no conflito. Aí, o que é natural? Se eu que estou carregando aquela pedra, se a pedra está no meu caminho, é no meu caminho que está aquela pedra. Eu tenho todo o direito de estar assustado, nervoso, angustiado, ansioso. E se eu não tenho uma necessidade satisfeita, porque aquele meu conflito eventualmente está me atrapalhando o meu trajeto, eu tenho que me reconhecer nessa posição e me acolher, assim como todo mundo que está nessa situação. A pergunta é, temos distanciamento suficiente para, justamente o que foi dito, se acalmar? Tem um dos caras que escreve sobre isso, é o William Ury, no livro sobre como chegar ao sim, ele diz, primeira coisa a gente tem que saber ir para a sacada. O que é saber ir para a sacada? O padre que era amigo da família, ele dizia, é encher a boca d'água, não para cuspir no outro, mas é encher a boca d'água para tentar não fazer aquele discurso com raiva que tu vai fazer o melhor discurso que talvez vai se arrepender para a vida inteira. É segurar e tentar reconhecer as tuas emoções, reconhecer que elas podem estar, reconhecer que todo mundo está. E agora a pergunta é, o que fazer daqui? A gente tem como ter a calma para seguir adiante ou não? A gente não tem calma suficiente? O que a gente tem de ferramenta para fazer isso acontecer? Se eu estou falando para a gente estar aqui em grupos escoteiros, se eu estou falando dentro de um grupo, às vezes tem alguns grupos que tenham criado uma orelha de plantão, por exemplo. Ou tem alguém que seja especialmente hábil para conseguir fazer uma primeira conversa. Vamos tentar fazer isso. Como fazer com que todo mundo que esteja sentado na mesa esteja sentado com segurança? Todo mundo tem que ter o mesmo... Se eu botar na mesa todo mundo sentado, o princípio da mesa é que todo mundo vai conseguir falar e participar. Se eu tiver um desequilíbrio muito grande de poder, de maneira de comunicação, conhecimento, tudo isso desequilibra. Então, se eu quero solucionar o conflito, eu tenho que pensar como eu faço isso criando espaço de tranquilidade, conforto, segurança, para que todo mundo tenha suficiente autonomia para manifestar sua vontade com tranquilidade. Bom, a primeira pergunta é, são pessoas que conseguem manifestar sua vontade? Porque às vezes a gente tem conflito com pirralho, né? Então, assim, dependendo ali dos elementos, os pirralhinhos ali, como é que a gente soluciona esse conflito? Vai ser diferente de solucionar esse conflito com adultos. Então, primeiro ponto, então, Gleice, reconhece os participantes, o teu lugar e o lugar dos outros. E aí, por que eu acho importante eu dizer isso? Aí vem minha crítica como advogada. Tem muita gente que vem para solucionar o problema e se alinha com uma das partes em conflito. E ao invés de ser um conselheiro
vira um adversário do outro, tal qual aquele que está se associando. E vocês sabem que uma pessoa briga, duas brigam muito mais. Se eu tô com uma pessoa que está em conflito, vem um advogado que vira um aliado de guerra, a guerra não melhora ali. A guerra vai passar para o próximo andar. Então, qual é meu objetivo? Não é apagar a divergência. Isso ninguém disse. Algumas pessoas disseram, querem solucionar, querem tratar. Algumas pessoas dizem, eu queria fazer o conflito desaparecer. Isso dá vontade, assim, desaparece o conflito. Mas não acontece. Coisa que não. O silêncio é uma das características do conflito violento, que quem silencia está sofrendo violência. Então, imagina se você tem alguém que, ao invés de tentar abordar isso, começa a tocar fogo. Então, é que nem conselho. Tu tá querendo solucionar, tu não vai pedir conselho por ter um amigo que adora uma confusão. Tu acaba pedindo conselho para o outro que é mais ponderado. Basicamente é isso. Saber quem tem que participar dessa mesa. E como fazer todo mundo participar de maneira segura. Então, acho que você é a primeira. Ô, Sandra, você diria que isso para mim parece ser meio contraintuitivo às vezes, porque quando aparece o conflito, a tendência talvez seja a gente querer resolver o mais rápido possível, né? É aquela história do sumir, fazer o conflito sumir. Mas para a gente chegar nesse ponto aí de se reconhecer todos os participantes e dar voz e manter o espaço seguro, às vezes isso demanda um tempo, você precisa respirar. Precisa ter um tempo de processamento disso, né? Porque às vezes a ação, e aí foi o que você falou do livro, né? A ação muito intuitiva, muito rápida e sem o processo estabelecido vai dar ruim, né? E aí vem, Marcelo, tem um autor que eu digo para vocês, quem conhece a parte da comunicação não violenta, é uma formulazinha muito básica e ele trabalha justamente muito isso, que é na comunicação não violenta. Ele tem um curso, o Marshall Rosenberg, ele tem um curso que ele conta o depoimento dele, que quando ele começou a estudar a comunicação não violenta, que é um jeito de você falar de maneira objetiva, sem julgamento, sem acusação, ele levava muito tempo para fazer isso, porque não estava no pensamento automático dele, e que daí no início as pessoas diziam, é chato, tu fica pensando, aí ele vinha com a automação violenta, não, melhor pensar. Então, o que vocês estão dizendo é que, na verdade, é isso. Quando a gente fala sobre a própria teoria do Daniel Kahneman, quando ele fala sobre o pensamento rápido e devagar, ele diz o seguinte, a automação é a primeira reação que sempre vem, a intuição automática. E ela vai vir automático. Então, para eu passar para o pensamento 2, eu tenho que tomar a decisão de que esse é um assunto que eu não posso deixar explodir dessa maneira. Eu preciso levar para a reflexão. Eu tenho o pensamento automático, ele vai ser sempre o primeiro que vai se impor. Aquele que tu tem que fazer o pensamento 2, que é o reflexivo, que é o pensamento lento, eu preciso decidir fazer o pensamento lento. Então, por exemplo, quando vocês estão dirigindo, eu ensino isso para as minhas filhas o tempo todo. Elas querem falar comigo, tudo bem, eu estou numa reta. Daqui a pouco eu estou tentando ver qual é as 10 saídas que eu tenho que pegar. Não, aqui eu estou no pensamento lento. Não queiram falar comigo. Não existe como acumular 2 pensamentos lentos. A acumulação de tarefas pode ter várias se o pensamento for automático. Se é lento, é concentração, é raciocínio. Não se acumula 2 pensamentos do sistema 2. Então, dá para fazer automação depois que a gente treinar muito, porque a reação automática, ela é treinada. É que nem um jogo, quando vocês começam a jogar qualquer jogo, futebol, eu estou agora aprendendo tênis. Gente, no início era muito mais difícil. Então, assim, eu tinha que lembrar de olhar para a bola e a posição da raquete, aí era muita coisa no pensamento 2. Com o treino, o conhecimento passa a ser automático. Então, reconhecendo que na resolução de conflito existe uma bagagem indispensável que está associado a formação, conhecimento e treino, quanto mais formação, conhecimento e treino, melhor vai ser a minha reação de largada de automação. A minha comunicação, hoje em dia, dificilmente ela é de gatilho violento.
Porque eu tô reaprendendo, é que nem falar uma outra língua. Eu treino. Quando dizem, né? O momento que a gente sabe a língua nova é quando a gente dorme e sonha na outra língua. Por quê? Automatizou. Então, os mecanismos o repertório de resolução de conflito, quando ele migra do repertório de adversário para cooperação, eu faço esse shift assim, né? Quando eu já estou treinado, aí vai. Então, essa é a questão. Assim, respondendo, tem um monte de coisa para a gente ver nisso. Então, assim, primeira coisa, se eu engano de lá esgoelar o outro, não. Essa é a minha reação automática. Eu estou reagindo igual, talvez, os meus pais reagiram. Uma boa chinelada na bunda. Não. Segura esse impulso, respira. E aí, cria estratégia. Sandra, uma coisa que é interessante, talvez, essa reação automática e instintiva, ela vem naturalmente, e às vezes é difícil a gente até reconhecer isso, né? Por outro lado, o treino para você dominar isso aí não acontece de um dia para o outro. É um processo longo, duro, árduo, né? A gente tem que realmente se policiar. E é nesse ponto que é importante que a gente crie protocolos. Os grupos criem protocolos, as empresas criem protocolos para evitar a reação automática no momento desses. Então, aparecer um conflito, você não vai responder de cara, você vai seguir um protocolo pré-determinado para que a reação automática não domine a conversa. Eu levantei aqui de novo por engano. Não domine a conversa e atrapalhe o raciocínio 2, o raciocínio construído, ponderado, a reflexão. Isso, então assim, no protocolo todo mundo, claro que tem pessoas que vão ter mais talentos do que as outras. Claro. E que já vão ter se treinado, porque esse conhecimento, ele já é trazido de várias maneiras. Por exemplo, parte desse conhecimento, a minha mãe e meu pai me apresentavam quando eles faziam ECC, Encontro de Casais com Cristos, e falavam sobre a escutativa, o dever de sentar. Então eu já tinha um monte dessas bagagens, como várias outras pessoas têm. Às vezes a igreja ensina isso, às vezes a escola já ensinou. Então, às vezes a gente tem essa... Então, primeira coisa, aparecer um conflito, a primeira pergunta é, tá todo mundo seguro? Primeira pergunta. Então, tu tem que agir e aquilo ali tu usa a tua intuição para fazer com que as pessoas... Quais são os protocolos de segurança? Pá, tem que fazer as pessoas estarem seguras, para ninguém se dar tapa. Estão brigando no meio da cozinha, na hora a briga foi no meio da preparação da comida. Isso, afasta as facas. Então, assim, brincando, vamos trabalhar com segurança. Então, é mais ou menos por aí. A gente precisa pensar em quais são as primeiras ações. É o SOS. E aí, algumas não dá para esperar mesmo, né? Então, corre, vê que tá com segurança, vê quem é que tá, vê o que está acontecendo. E aí tem graus diferentes. Aí vocês vão... Tem graus de complexidade diferentes, né? De cada conflito, né? Se a briga para quem é que está passando, vai usar agora a faca para passar a manteiga, já é diferente se o problema é... E aí vem os problemas. Que problemas? Então, assim, aí até... a gente fez até a ideia trazia assim, só algumas premissas importantes para a gente trabalhar. E depois eu acho que tem que devolver, mas se deixar eu falar, eu vou falar sem parar. Sandra, você quer que eu coloque a apresentação que vocês usaram da oficina? Eu acho que é uma boa. Então vamos lá. Ver se está subindo aí. Está subindo. Tarará. Foi. Aí. Essa aqui eu queria apresentar para vocês. Então, assim, a gente já viu que até achei interessante sobre os primeiros passos, né? A gente se auto-identificar, identificar o outro, quais são as cadeiras que estão envolvidas, quem é que está sentado em qual cadeira. Mas essa aqui é uma outra abordagem importante. E essa escadinha, eu acho que ela é super didática. Ela é construída pelo Frederick Glastley, eu sempre tenho horror de falar esse nome, e quem fez esse desenho originalmente foi The Danish Center for Conflict Resolution. Eu fiz a tradução em cima e fiz um ajuste, coloquei algumas outras coisas para contar para vocês. Qual é o meu objetivo aqui? Todo mundo já está vendo, né? Todo mundo já leu tudo que está escrito? Então, assim, eu vou ler com vocês.
lendo a escada, a gente vê que tem 7 andares aqui, né? O primeiro andar é apareceu uma divergência. A gente está vendo as coisas de um outro jeito. Personalização é o segundo andar. A culpa é tua. Terceiro andar, expansão do conflito. Ah, você sempre faz isso, né? Assim, você, mais uma vez, comportamento esperado da sua parte. Eu já me lembro outras vezes que você fez assim. Quarto andar, abandono do diálogo. Não quero mais falar contigo, só vou falar por intermédio de um amigo, da polícia, do advogado, padre, do advogado, da minha mãe, da tua mãe, dos nossos filhos, ou sei lá o quê, ou do chefe, ou do bispo. Inimigos. Aí começa a parte pior, porque daí você já não lembra mais sobre o que é divergência. Quando o conflito transforma o outro em inimigo, tu já não tá nem querendo mais solucionar. O teu foco é que o outro se rale. Eu quero é que ele perca. E aí começa a situação pior, que a hostilidade vai ficando cada vez pior e começa a ter riscos, inclusive, de... Aí vem a hostilidade e fazer a denúncia na polícia, buscar advogado. Isso aí também começa, às vezes, no abandono do diálogo. Mas aí começa a hostilidade violenta. E na polarização, tu já não tá mais nem perto da divergência, tu não quer mais nem ganhar, tu quer só é que ele perca. E aí é o que se diz, os dois juntos para o abismo. Às vezes, quando eu estou fazendo mediação, na conversa individual, eu pergunto para as pessoas, qual é o andar que está o conflito de vocês? Porque, da mesma maneira que é importante eu saber qual é a minha cadeira, eu preciso identificar o quanto escalado está esse conflito. Ah, a gente já se xingou nas redes sociais, eu já denunciei ele para a polícia, ela já tentei dar um murro na cara do meu vizinho. Então, isso pode acontecer, tá? Na escalada. E o curioso é que são pessoas normais, são pessoas que a gente ama, que a gente convive, só que quando a gente está envolvido num conflito, e aí eu digo, nesse caso, às vezes, mal assessorado, de amigos, às vezes, que estão querendo só tocar fogo, ou de pessoas que só estão querendo aumentar essa questão da adversariedade, você sobe rapidinho para os andares seguintes, porque não é tu que sobe todos os andares de 1 ao 7 sozinho. Tu sobe um pouquinho, aí o outro sobe outro pouquinho, aí o outro sobe outro pouquinho. Aí quando tu vê, você já está numa situação que não sabe por onde sair. Então, em qualquer andar que a gente tá, tem como descer. Mas as estratégias vão ser diferentes. Para a gente ter uma boa qualidade de comunicação, como justamente disseram no início, o ideal é a gente tratar o conflito enquanto ele está em divergência. Até o ponto 3, até o andar 3, tá? Quando eu já estou generalizando, ele sempre foi assim, já traz mágoas do passado, aqui sempre me silenciou, nunca considera minha opinião, né? Eu ainda estou num espaço de diálogo. Porque eu tenho como, inclusive, tratar questões passadas que às vezes pioram a situação do conflito aqui. Mas quando a gente diagnostica, é igual a gente saber qual é a cadeira que a gente está sentado. É a gente reconhecer o quão longe a gente está daquela época que a gente conversava. E essa autopercepção, ela já nos dá mais ferramenta de saber para onde que eu quero ir, já começa a melhorar. E quem eu posso pedir como ajudante? Quem eu preciso incluir para eventualmente sair dessa treta que eu estou me metendo? Então, essas outras setas, elas incluem toda essa teoria de conflito, que ela fala assim, ó, quando eu estou na fase que eu converso com outro, eu aceito que todo mundo vai achar um jeito de estar satisfeito e confortável. Se eu subo mais, eu já estou querendo impor a minha verdade sobre a dele. Eu quero ganhar e quero que ele perca. Quero que o juiz reconheça que quem tem razão sou eu. Eu começo a abandonar a causa do conflito. Eu começo a querer mais essa questão de vitória sobre o outro. E no caso do perde-perde, é quando eu estou tão irracional que eu aceito perder desde que o outro também perca. Porque meu objetivo vira
a caça, né? Com relação. Isso não é difícil encontrar, é muito fácil. Com pessoas que a gente, como eu disse, como a gente ama, que a gente convive, que a gente. E é fácil então chegar. Então, esse era o ponto que eu queria colocar, que quando a gente fala na polarização, que eu acho que é muito importante a gente conseguir identificar se tem algum diálogo, se a gente precisa achar ferramentas para baixar esse diálogo. Às vezes separar as pessoas, não deixá-las na mesma sala, esfriar a cabeça, fazer uma meditação, utilizar mediador, utilizar um chefe, né, que facilite a conversa, um outro escotista, um outro membro, tentar buscar um terceiro que realmente seja neutro, ou que tenha pelo menos a cabeça mais fria, buscar outras opiniões, buscar às vezes tratamento, padre, cada um vai ter o seu repertório. Comer, a fome é algo que pode ajudar a escalar o conflito. Então, tem vários, assim, mas eu acho que é isso, vai depender de qual a gente pode ter, como disse o Bruno, a gente pode até se compartilhar, a Marcelo, para essa parte que eu queria falar, como disse o Bruno, a gente pode criar alguns protocolos e algumas red flags, algumas bandeiras de alerta. Tá. E até ensinar para os nossos escoteiros. A situação, você consegue resolver ou tem que chamar um chefe? É uma questão que envolve perigo ou não envolve perigo? É urgente ou não é urgente? Tudo isso a gente vai... E aí, então, devolvendo a palavra para vocês. A gente, se eu deixo, eu boto a primeira, engato e não paro mais. Vai no automático, né? Raciocínio 1, né? Aí é o entusiasmo. Vamos lá, pessoal. Considerando aí o que a Sandra abordou até agora, esse gráfico que vocês viram, esses conceitos aí que ela trouxe, alguém tem algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida que gostaria de tirar, ou alguma conclusão que já tirou? Né, a Gleice esclareceu ali sobre a questão das cadeiras e das posições e tal. Tem alguma coisa aí que vocês já tiraram que pode servir de prática, falar, poxa, isso daqui eu já consigo levar adiante para a minha prática aí do dia a dia, não importa onde seja, em casa, trabalho, grupo escoteiro, mas contem aí, vamos lá, vamos dar uma pausa agora para a gente poder seguir para a próxima etapa. Vamos lá, microfones, chats. Um de cada vez. Um de cada vez. Sandra, a Daniela perguntou aqui no chat se a divergência pode se tornar um conflito. É esse o passo ou não? Não é isso? Toda divergência já é um conflito. Tá. E tá tudo bem. A diferença que eu faria seria divergência e o conflito é uma divergência de opiniões. Pode envolver uma só pessoa, a minha decisão de ficar na cama ou sair para o trabalho. Já é uma divergência, tá posta. Eu tô em conflito, mas eu resolvo. Só eu preciso resolver e vou assumir as consequências. A divergência, ela começa a se transformar em briga quando ela começa a ser escalada. Aí o conflito, ele vira briga, ele vira litígio, ele pode ser judicializável, ele pode ser quando ele começa a escalar. Então, assim, toda divergência, por exemplo, se eu decido não sair da cama, outras pessoas vão vir querer participar do meu conflito pessoal. Depois de uma semana sem levantar da cama, vai ter uma confusão na minha casa. Dani, olha só, de acordo com esse gráfico aqui, ó, o gráfico fala que isso daqui é a escala do conflito. Então, tudo isso daqui são etapas do conflito, né? A divergência está lá como a primeira etapa, o primeiro degrau do conflito. Né? Que é quando as opiniões diferentes aparecem. Então, o conflito começou a partir dali. Como que a gente vai tratar isso, se vai deixar escalar ou não, que é o que a gente está discutindo aqui. Diga lá, Bruno. É interessante a seguinte comparação para a gente ter uma noção da dimensão da coisa, né? Toda guerra começa numa divergência, mas nem toda divergência acaba em guerra. Boa. Marquete, não precisa ser briga. O Henrique Sandro escreveu: quais sugestões podem ser passadas quando se tem uma gestão de adultos?
toda em conflito e não tem conversa. Tua própria pergunta já tem a resposta. Conversa. Aí a pergunta que tem que ser, a gente volta lá para, justamente a Gleice falou antes, a pergunta é: como eu faço para criar um espaço de conversa? Quem são as pessoas envolvidas? Como é que eu mudo essa interação? Qual é a causa? São perguntas. O ideal, e essa é a principal ferramenta, gente, mais que respostas, são perguntas. Uma pergunta aberta, uma pergunta boa, é a chave mestra para qualquer resolução de conflito. Porque a primeira ação, então, é identificar quem eu sou, quem os outros são, onde é que está, claro, a divergência, identificar, claro, as nossas dificuldades, se perceber, sem dúvida nenhuma, e aí pensar como fazer essas respostas. Não encontrei mediadores externos para tentar ajudar. As pessoas não querem conversar e o grupo está em risco de ter de fechar sessões de tanta desunião. As pessoas não querem conversar no grupo, tem risco de... Então, assim, o que tu está dizendo aí? Que já está acontecendo um abandono de diálogo. Então, a pergunta é: o que está faltando? Está faltando confiança? Está faltando, talvez, isso assim, cada caso vai ser diferente. Mas a pergunta é: todo mundo está conversando junto? Como é que a gente faz? Primeiro, encontrar alguém que seja neutro para poder intervir nisso, né? Uma pessoa neutra geralmente não vai estar no grupo. É preciso encontrar alguém de fora do grupo. Então, tem lugares maravilhosos de pessoas que podem fazer isso. Isso é uma conversa que até a gente já começou a ter, onde que a gente encontra, né, essas ferramentas. Mas, de modo geral, eu posso dizer para vocês que, inclusive, vocês podem buscar mediadores até judiciais. Por exemplo, em Brasília, tem mediador para todos os assuntos. Então, a mediação, ela tem como vantagem também que ela é um procedimento confidencial. Deixando claro, quando a gente fala de mediação, a gente está falando de conflitos negociáveis. Quando a divergência é baseada num crime, isso está fora, tá, pessoal? Então, assim, crimes graves, eles têm que ser tratados com outro tipo de ação, assim, às vezes, ação de autoridade. Se tem alguma pessoa vulnerável que está ameaçada, é outra reação que eu tenho que ter, né? Agora, existe uma zona cinzenta muito complicada, principalmente quando a gente fala de fatias geracionais de percepção de realidade. E aí a gente tem que começar por esclarecimento. Um ponto importante em relação a isso é que muitas vezes a gente assume as coisas como verdade e isso não é verdade necessariamente. Às vezes a gente olha para uma situação e acha que entendeu. Mas essa percepção, ela é sempre colorida pela nossa experiência, pela nossa vivência, pelo nosso viés. Então, às vezes é muito melhor a gente chegar para uma situação de conflito e perguntar claramente: olha, o que está pegando? Qual é o problema? Qual o seu ponto? O que você acredita ou deixa de acreditar? Porque aí você vai ter uma visão mais realista de quem está envolvido no conflito. Claro, você tem que saber fazer essa pergunta, não é chegar na cara dura e achar que vai sair de lá com uma resposta verdadeira, correta, etc. Mas assumir que você entendeu uma situação, às vezes é tão grave quanto ir de olhos fechados. E criar um ambiente, né, Bruno? Assim, não se faz isso de qualquer jeito, né? Não é na hora da bandeira que você chama o cara no canto e faz uma pergunta dessa, né? Vamos ouvir a Marguita, que ela na frente de todo mundo, chama exato. ele para frente, assim, você pode dar o seu depoimento a respeito do... não é nessa hora, não. Marguita, por favor. É sobre a questão do abandono do diálogo. Você acha, assim, uma maneira inteligente de usar essa estratégia por um determinado tempo, assim, para não falar coisas ou não resolver no calor das emoções, mas posteriormente você, né, buscar isso, como o Bruno falou,
né? E aí tentar resolver para que não fique assim um conflito, não sei como seria a palavra, mas algo que fique incomodando e que vá assim, sabe, gotinhas e gotinhas de água. Como que você faria assim? Se o procedimento da pessoa fosse naquele momento, né? Ocorreu um conflito, não se está tendo tempo de sentar, de conversar, de analisar. Então, foi abandonado o diálogo sobre essas questões. Mas, assim, a estratégia é que numa oportunidade mais próxima possível se sente, se esclareça. Ou isso faz com que não seja resolvido e só vai acumulando conflitos? Tu trouxe duas coisas importantes. A primeira é a gente definir o que é o abandono do diálogo. O abandono do diálogo seria assim, ó, deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, eu estou conversando com o Bruno né, o ME, eu estou trazendo para ele uma divergência, ele diz para mim o seguinte: eu entendo que tu diverge de mim, mas isso não é importante. Aqui a gente faz as coisas do meu jeito. E a gente vai continuar fazendo isso. E eu não quero mais nem te escutar. Cara, depois de uma pancada dessas, eu não vou mais falar com o Bruno. E ainda ele fala isso, imagina, na hora da bandeira mesmo. E deixa eu deixar aqui claro que a Sandra veio dizer aqui uma coisa para mim, que ela discorda de mim, mas aqui ninguém discorda de mim. Ainda bem que o Bruno não é assim, porque se fosse assim, ele fechava o canal de comunicação. Se ele fecha esse canal de comunicação, comigo ele abandonou o diálogo. Eu vou ter que buscar o Marcelo para conversar com ele. E Marcelo, fala tu com o Bruno, porque eu não vou querer levar uma pancada assim de novo, né? E eu não tô muito chateada com ele. Aí o que a gente faz? Numa situação que teve um abandono de diálogo, a gente tem que ver qual é a causa. Porque a pessoa se sentiu exposta, não acolhida, né? Ficou chateada, né? Então a gente vai tratar a causa. Independentemente da nossa divergência, a gente vai. O que acontece no conflito é que ele vira um cacho de uvas. A gente vai tendo vários microconflitos dentro do conflito. Então, nesse caso, a gente vai ter que ver, bom, a gente tem um problema de comunicação antes de qualquer outra coisa. Então, esse abandono do diálogo se deu porque não houve nenhum tipo de acolhida a aparentes de uma divergência. Então, as pessoas têm que se sentir, de certa maneira, acolhidas. E aí a gente tem uma questão geracional, que é muito importante, que a minha geração, ela era vertical, né? Eu respeitava muito mais os meus pais, e meus pais mais ainda. Meu pai brinca que na época dele, criança não falava na mesa. Na época dos netos, às vezes, só quem fala são os netos. Ele disse assim, cadê o meu momento de fala? Aí a gente fica brincando sobre isso, porque tem mesmo questões geracionais, onde as pessoas que estão mais velhas hoje esperavam que iam estar numa posição de hierarquia que ia permitir que elas mandassem e os outros obedecessem. E hoje em dia, de modo geral, tá tudo muito mais horizontal. As empresas, as relações. Então, a gente tem que encontrar maneiras de articular esses canais do jeito que eles estão apresentados. Então, a questão, Margem, do abandono do diálogo é quando as partes envolvidas não querem mais conversar de maneira direta. Houve uma ruptura, um machucado, que sempre tem como ser recuperado. Tem ferramentas para isso. O que tu falou é a respeito de estratégia de ação. Eu entendi que, às vezes, o momento que a situação aparece, até para preservar as pessoas, a resposta não pode ser imediata. Ou não se consegue ser imediata. Não que não vai gerar dissabor. Na vida a gente tem dissabores e frustrações, né? Então pode ter alguém que eu quero resolver agora. Aí também tem uma explicação. Você explica, olha, tá no meio de todo mundo, a discussão ela é importante, vai ser tratada depois. Você acolheu, você escutou. Porque também é isso, né? Venha a tratar o conflito não é também deixar todo mundo fazer o que quer ou quando quiser, até porque isso vai gerar um desconforto nos outros. E outros conflitos vão surgir também a partir daí. Então, sim, se tu silencia e simplesmente diz vou tratar depois e nunca mais trata, essa pessoa já vai dizer, poxa, me silenciou como estratégia e não me deu um espaço depois. É aquela promessa que tem que ser cumprida. Eu vou tratar contigo depois,
gera uma responsabilidade de retorno daquilo ali. Vai ter que ter um momento de escuta. Complementando, vocês querem... Pode falar, Não, Marquita. eu compreendi, eu gostei dessa questão de tu ter explicado as duas questões do abandono do diálogo, foi importante. Mas é mais ou menos isso que eu tinha pensado na segunda fala tua. Deu para compreender, então. Agora, o importante, Marguita, é que assim, o conflito ele não pode ser negligenciado, tá? É importante a gente Sim. entender isso, né? Na hora que você estava expondo a sua dúvida, você falou, de repente as pessoas não têm tempo e tal, e aquilo vai ficando para depois, né? A gente tem que estabelecer a prioridade, né? A gente não pode deixar a coisa escalar e tem que ter a prioridade, e dentro desse protocolo que o Bruno sugeriu, o protocolo ele tem que ser claro para todo mundo, e tem que existir lá o canal de comunicação, quem que é a pessoa referência, ou qual é a equipe de referência dentro do grupo que vai tratar as coisas, e aquilo ali tem que ser colocado como prioridade de ser tratado, né? Às vezes a gente até coloca isso à frente de outras coisas, se for necessário, se aquilo ali estiver causando uma situação grave o suficiente que coloque em risco o próprio grupo, ou a saída de alguém, seja lá o que for. Tá? Então, assim, usar a estratégia, como a Sandra falou, de deixar, olha, agora não é a hora, isso é uma estratégia de lidar com a situação difícil, mas negligenciar e postergar tratar o conflito, aí deixa de ser estratégia e passa a ser, na verdade, um elemento que vai fomentar e criar e aumentar o conflito. Não, entendi. Obrigada, tá, gente? Sandra, podemos fazer o joguinho aqui? Vamos. E a Rosa perguntou ali, só ela escreveu, quando vira briga, como devo agir? Aí vem, depende, quem é que... A primeira pergunta é, quem é tu no meio do joguinho ali? Que poder que tu tem? Vê quem é que pode te ajudar. Quem são as pessoas envolvidas? A primeira regra sempre é, todo mundo tem que estar seguro. Essa é a primeira regra. Segurança é o número 1. Tem alguém que está sendo exposto, precisa tomar alguma medida urgente. A primeira regra é proteção da dignidade física, emocional, psicológica, dignidade, assim, tudo. Então, assim, protege essa pessoa. É uma pessoa, que idade que essa pessoa tem? Que condições que essa pessoa tem? Então, a primeira questão é essa. Aí depois, todo mundo em segurança, você passa para todo mundo em segurança, alimentado, quentinho, fresquinho, com conforto físico, emocional, você vai ter condições de passar para o próximo passo. Questões específicas, algumas pessoas dizem, questões de violência jamais podem ser mediadas. Falso. As questões de ameaça à segurança e a integridade não podem ser mediadas. Aí é outro tipo de ação específica. Mas, às vezes, a violência é um xingou o outro. Entendeu? Então, é isso que vem. É uma situação de ameaça ou não é uma situação de ameaça? Que tipo de violência a gente está falando? Então, toda situação pode envolver briga. Se a briga, dois da mesma idade estão se tapeando, vamos tratar isso. Todo mundo tem que ficar em segurança, e aí escuta-se as pessoas, e aí vem lidar com consequências. Mediar conflito não significa que não tenha consequências, mas o foco não é a punição, o foco é a restauração, é a saber que, tiradas as exceções, aí a gente tem que trabalhar sempre, pode ter exceções, mas tiradas as exceções, eu tenho que tentar ver como é que eu posso restaurar essa relação continuada de pessoas que querem e vão continuar convivendo. Muito bem. Ok aí, Rosa? Então vamos lá. Ok, obrigada, entendi. Maravilha. Eu vou compartilhar. Eu não passei por isso, tá? Mas é bom saber. Mas, pois é. Separa, Rosa. Eu saio correndo, tchau. Gente, eu vou compartilhar com vocês essa atividade aqui. É um joguinho simples de conectar, colunas, tá? Deixa eu ver como é que eu chego nesse bicho aqui. Pronto. Então, na hora que vocês abrirem o link que eu vou colocar no chat, vai aparecer essa tela para vocês. Vocês vão clicar no botãozinho amarelo, começar.
Do lado esquerdo, vocês vão ter os conflitos. Do lado direito, vocês vão ter as ferramentas para solucionar aqueles conflitos. Tá? É claro, como a Sandra falou antes, você não tem sempre uma resposta única ou certa 100% para cada situação. Mas vocês vão ler e vocês vão começar a perceber que algumas soluções são mais adequadas para alguns conflitos. Tá? Por uma questão de limitação aqui da ferramenta, só existe uma resposta para cada conflito, que foi aquele que, na hora de elaborar o jogo e fazer a conexão entre conflito e solução, foi o que a gente entendeu que era o mais próximo um do outro, tá? Então, assim, não se preocupe de falar, meu Deus, está tudo errado, ou não concordo com isso, ok, tá? Depois a gente discute, vai olhando carta por carta, não tem problema, tá? Mas é para exercitar isso tudo que a gente veio conversando, né? E para vocês entenderem que, como a Sandra e o Bruno têm mostrado, a resolução de conflito não é uma coisa instintiva, ela depende de processo, ela depende da gente estar preparado para resolver isso e para atuar, né? Então, por isso que cada cartinha tem uma cartinha, o par da cartinha, ele é o mais próximo possível, porque aquele conflito tem uma solução que seja mais adequada para ele, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar no chat, o link está aí no chat, é só abrir. Eu acho que tá, foi ou não foi, meu povo? Foi, né? Então tá, deixa eu parar de compartilhar. Abram, eu sei que alguns de vocês estão no celular, mas vamos tentar. Clica aí, coloca lá no começar, e aí vocês vão conectar um conflito com uma solução. Vai lá, dá um tempinho para vocês. E como o Bruno gosta de ver, vocês vão ver que são conflitos que jamais, nunca existiram em nenhuma parte, são totalmente... Claro, não, exatamente. A gente está aqui trabalhando no campo da hipótese, como é que chama isso? Da hipótese, tá? Da Talvez, imaginação, reino... Da imaginação, Talvez isso aconteça lá em Toulouse, na França, mas aqui nunca. Eu esqueci de falar que do lado esquerdo, do lado direito, na verdade, tem uma cartinha a mais, né? Só para criar conflito. Afinal, né? Óbvio. Gente, conforme vocês forem terminando aí, sinalizem, tá? Dá fala alguma coisa, manda uma mensagem aí no chat para a gente poder saber a hora de começar aqui. Rosa já terminou. Deu certo aí, Rosa? Conseguiu encaixar todo mundo? Cem por cento.
Show de bola. De primeira, Rosa? De primeira. Caraca! Eu leio muito. Marguites também já deu o ok dela. É vício ler. Muito bom. Vamos lá, pessoal. Já se passaram 4 minutos. Podemos ir, Sandra e Bruno? Que aí a gente aproveita e dá um enfoque aqui na conversa, né? Sobre os itens aqui. Eu não sei se é o meu microfone que está vazando. Se alguém tiver com o microfone aberto aí, estiver vazando alguma coisa, som. Obrigado. Então vamos lá. O primeiro item aí fala assim: 2 voluntários discordam fortemente sobre como organizar uma atividade especial para os jovens. Qual vocês acham que é a melhor ferramenta para gerenciar esse conflito? Gestão aí, eu não estou vendo o chat, tá, Bruno? Se alguém falar alguma coisa aí, você... Beleza, eu tô ele aberto aqui, qualquer coisa eu falo. Tá. Alguém, pessoal, microfone, pode falar aí. Vocês estão vendo que do lado direito tem a descrição, mas a primeira palavra, a primeira expressão que aparece é a ferramenta de gestão do conflito, né? Então aqui a gente tem mediação, troca de papéis, feedback construtivo, planejamento colaborativo, reunião de alinhamento, escuta ativa, redistribuição de tarefa. Então vamos lá. Para esse primeiro item aí, o que vocês acham? Planejamento colaborativo. Aí aqui vai ser o planejamento colaborativo. Show. Ponto para você. Então, 2 voluntários discordam. Vamos promover a colaboração entre eles. Maravilha. Bruno, também não vejo quem levantou a mão, tá? Se alguém levantar, você vai ajudando aí. Beleza. Tá. Uma atividade mal planejada resultou em acidentes menores, causando descontentamento entre os pais. E aí? Sugestões. Vamos lá, meu povo. Um de cada vez para não dar tumulto. Isso. Levantou a mão. Eu não estou conseguindo ler mais aqui nessa folhinha pequena para responder. Deixa eu ver se eu consigo aumentar, Rosa. Não dei conta de aumentar, não, desculpa. A Marguita está com a mão levantada, pode falar, Marguita. Essa seria a questão 3, né? Ou a 2, não, né? A 2, uma atividade mal planejada resultou em acidentes menores, causando descontentamento entre os pais. Seria a questão de... Eu pensei na questão do planejamento, né? Que talvez o planejamento não foi feito adequadamente, pensando nas especificidades de cada ramo, e aí por isso que aconteceu. Então, investiria num planejamento melhor, né? Mas aí já aconteceu. O conflito aqui, Marguita, é que já aconteceu ruim, porque no primeiro item, quando a gente fala assim, 2 voluntários discordam fortemente sobre como organizar a atividade especial. Então, neste caso, o conflito entre os adultos é como organizar. Aí a sugestão é o planejamento colaborativo, porque a forma de eu resolver esse conflito do planejamento é gerando a colaboração entre os 2 voluntários. Tá? Sim, eu coloquei isso, fazer um planejamento colaborativo. Maravilha. Agora a gente está no próximo item, Marguito, que é: uma atividade mal planejada resultou em acidentes menores, causando descontentamento entre os pais. Então o conflito está no resultado da atividade que gerou pequenos acidentes e que os pais ficaram insatisfeitos. Qual que é a forma da gente gerenciar esse? A minha dúvida era essa, se já tinha respondido a 2 ou não. Aí eu ia falar da reunião, né? Que aí seria importante fazer uma reunião de grupo, de pais, para saber qual a melhor forma de agir. Tá, eu fui pensando assim, não pensei especificamente assim em tudo que diz, né? Mas eu pensei, por exemplo, assim, a melhor solução seria uma reunião. Eu não sei se eu faria uma reunião tão certinha quanto diz aqui, né? De alinhar, mas eu pensei que a melhor estratégia de solucionar seria a reunião.
A Rosa também concorda com você, colocou no chat, que ela também iria para uma reunião de alinhamento, mas o Rodolfo e a Daniela optaram aí por uma escuta ativa. E a Gleice está com a mão levantada. Vai, Gleice. Eu também pensei na escutativa. Praticar a escutativa, né? Permitindo que tanto as crianças expõem cada um a sua versão, cada um o seu lado, e os pais também, que aí os pais vão ouvir as duas versões e não ficar chato naquela situação, e ali mesmo resolver. Então, eu acho que eu optaria pela escutativa. Uhum. No caso aqui, quando a gente pensou nessa situação, né, quer dizer, houve um problema lá no acampamento, por exemplo, né? E aí, ao voltar para casa, as crianças reclamaram, houve lá pequenos acidentes e tal, e os pais trouxeram essa insatisfação, né? Então, a primeira coisa, quando você tem um grupo, por exemplo, de pais trazendo insatisfação por algum acontecimento, a primeira ferramenta que a gente usa é a escuta ativa. Eu preciso parar e escutar antes de eu tomar qualquer outra providência, de fazer reunião de alinhamento para poder entender que aquilo não aconteça de novo e tal. A primeira coisa ali no momento é escutar. Vamos sentar, escutar e acolher as reclamações e as insatisfações das pessoas naquele momento. Sandra está com a mão levantada. Vai, Sandra. Eu ia dizer exatamente o que o Marcelo falou. Toda e qualquer divergência e relação humana deve ter como premissa a arte da escutatória. E é uma arte super difícil. Por quê? Como é que tu escuta? Primeiro, tu tem que te silenciar. Tu tem que saber tua posição. Tu tem que saber que, às vezes, tu tem uma opinião. A gente tem um exercício útil quando a gente lida com humanos é a gente identificar os nossos preconceitos de toda a ordem, culturais, religiosos, de idade, de política, porque a gente tem esses preconceitos. E o preconceito, ele geralmente nos ensurdece. Então, mas quando a gente tem um conflito, no lugar de falar, tem que entrar e escutar. Então, a escutativa é um mecanismo. E até digo para vocês, quando vocês são parte do conflito, quando vocês estão sofrendo o conflito, vocês têm emoções e paixões, e é muito mais difícil de fazer a escutativa. Então, se acolham também, comecem por se acolher. Às vezes, eu não sou a melhor pessoa para fazer a escutativa, eu estou muito brava com essa outra pessoa. Eu preciso me acalmar e quando a pessoa escute, então, são elementos a considerar. Mas, assim, como disse o Marcelo, sempre a escutativa é fundamental, que é o princípio da acolhida, né? De não ser ignorado. Perfeito. A Margit, desculpa, é Margit? Como é que pronuncia Margit, para não falar errado o seu nome? É Margit. Margit, tá bom. Margit está com a mão levantada, e depois a Adriana. Não, a mão foi agora sem querer, porque eu ia colocar perfeita a explicação da Sandra, mas aí foi sem querer. Então tá, a Adriana também levantou a mão. E eu vou comentar mais uma coisa da escuta, que é uma característica. Quando a pessoa é escutada, ela não só é acolhida, mas ela esvazia a gaveta. E aí tu consegue criar uma... Sabe a história dos andares? A escuta é uma ferramenta maravilhosa para tu sair daquela escalada e fazer a pessoa voltar para um espaço onde ela tem esperança de diálogo. Quem é que está com a mão levantada aí, Bruno? Agora ninguém. Ninguém, tá bom. Pode avançar. Então vamos lá. Próximo item, pessoal. Talvez o que esteja na tela aqui está diferente de vocês, porque o jogo automaticamente ele embaralha, tá? Então vamos lá. O dirigente criticou um voluntário na frente de todos, causando constrangimento e desmotivação. E aí? Por uma questão de tempo aqui, meu povo, eu vou caminhar, tá?
Então, o dirigente criticou um voluntário na frente de todo mundo, causando constrangimento e desmotivação. A gente entendeu aqui que é importante aqui existir uma mediação. Então, utilize a mediação para facilitar o diálogo aberto, construtivo entre as partes em conflito. Então, o conflito aí é claro entre o dirigente e o adulto voluntário, né, o escotista, talvez. Então, achar um local, um horário adequado para poder se fazer a mediação para se contornar a situação. Só para registrar, a Ayla e a Daniela concordam, também foram na mediação. Maravilha. Próximo item. Mensagens importantes sobre uma atividade foram enviadas em cima da hora, gerando confusão e estresse. E aí, vamos lá, me ajuda aí, Bruno e Sandra. Eu acho que é tá aqui, a reunião de alinhamento, né? Não, cadê? Não, errei, ó. Mensagens importantes sobre uma atividade foram enviadas em cima da hora, gerando confusão e estresse. E acho que o negócio deu defeito aqui, hein, Bruno? Olha a outra página. Não tem outra página, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Será que tem outra página? Não, tá certo. Tem, não. Acho que tá bom. Acho que deu zigzigum aí também. De repente, o meu tempo aqui foi demais. Deixa eu parar de compartilhar e vou mostrar outra coisa para vocês, então, que é o documento que a gente vai compartilhar com vocês, tá? Calma, e assim, mas dizer para vocês, qualquer uma dessas ferramentas, elas podem ser utilizadas. Então, a ferramenta de troca de papéis dentro de um procedimento é fantástico, porque tu gera um pouco mais de conhecimento. A empatia não é uma coisa automática. Então, às vezes, tu precisa fazer a pessoa trocar de cadeira, e aí, no momento que ela troca de cadeira, ela identifica os outros papéis e ela faz aquele exercício nesse caso, uma troca de papel e ajudar. Se eu sou um pai e recebo em cima da hora, como é que fica, né? A preparação, né? Assim, qualquer a gente tem várias possíveis estratégias. Então, olha só, pessoal, esse documento aqui é o que a gente vai compartilhar com vocês, que é o que foi baseado esse jogo, né, eletrônico aí que vocês participaram. Na oficina, o Bruno e a Sandra fizeram esse jogo com cartinhas impressas, né? Em que de um lado havia as cartas de conflito e do outro lado as ferramentas, e a ideia era conectar essas coisas, né? Então, esse documento que eu vou compartilhar com vocês por e-mail, o mesmo e-mail que vocês fizeram a inscrição, vai exatamente nessa lógica. Você tem a carta de conflito e a ferramenta de gestão que acompanha, né? Como a Sandra falou, não existe resposta certa, desde que o processo seja seguido, que o protocolo seja seguido e que a coisa seja feita conscientemente, né? Mas existem aqui, então, as várias ferramentas. Então, a gente está falando de escuta ativa, redistribuição de tarefa, capacitação dos adultos, reunião de alinhamento, estabelecimento de normas, integração social, rotina de check-in, quer dizer, você tem um evento próximo para acontecer, né? Você vai checando com as pessoas responsáveis como é que está a parte de cada um, se o negócio está funcionando. Troca de papéis, clarificação das funções, facilitação, reunião de acompanhamento, pacto de convivência. Então, tem mais aqui. Dinâmica de integração, mentoria, negociação. Consulta externa, feedback 360 graus, sessões de escuta ativa e acabou. Então, vocês estão vendo, a gente está falando aqui de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ferramentas diferentes que servem como ferramentas para gestão de conflitos. Tá? E, de novo, vocês estão vendo que é um processo. Eu preciso estudar, entender cada uma delas e buscar encaixá-las conforme as coisas acontecem. Ou elas vão servir para eu prevenir que o conflito não aconteça. Vamos imaginar reuniões de acompanhamento. Eu evito que aconteça algum desentendimento, que o evento dê errado, então eu faço a reunião antecipadamente para ir alinhando as coisas, né? Como ferramentas que são usadas com o conflito em andamento, né?
Eu queria complementar, assim, ó, com relação a uma regra geral. Geralmente, o que faz escalar o conflito é problema de comunicação e falta de esclarecimento. Então, às vezes, e aí, só assim, uma ideia de que vocês trouxeram, assim, a regra geral. Como é que a gente melhora a comunicação? Sempre dá para melhorar a comunicação. Então, pode ser por cursos educativos, pode ser por combinados, mudança de estratégia. Tem aquele ditado, né, que atribuem a Einstein, que a única coisa que não pode é fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, não está dando errado? Reformula. Desse jeito está piorando a coisa? Reformula. Usa qualquer uma dessas estratégias. Então, prevenir escalada de conflito é aquilo, é fundamental. Então, a pessoa que engole vai botando embaixo do tapete, a coisa vai embolorando. Aí começa a fofoca, aí começa na próxima que reage, já reage lá em cima, porque generaliza. O que houve, a Sandra? Não, é isso. É subiu? Isso. Então tá. Então, eu só queria dizer que a regra básica, assim, para qualquer grupo, para qualquer espaço, para qualquer coletividade e família, é sempre assim: como eu posso melhorar as regras de comunicação? Como eu posso... E aí, claro, tem... Eu gosto muito de começar pela comunicação não violenta, que tenta reformular um pouquinho o esquema de... o mecanismo de conversa. Muito bem, então, pessoal. A gente está chegando aqui ao final do nosso tempo, do nosso webinário. Eu gostaria de agradecer imensamente a Sandra e ao Bruno pela condução aqui do nosso momento junto e, na verdade, pela construção que eles vêm fazendo ao longo do tempo. Aqui na região do DF tem sido muito, muito importante a divulgação dessas ideias, né? Só um minutinho, Rosa. Então eu vou mandar para vocês aquele gráfico lá, né, da escadinha, mandar as cartas, né, que aí vocês podem estudar isso com mais calma, de repente até aplicar isso num momento de formação dos adultos voluntários dos grupos de vocês, né? E que eu acho que a mensagem principal a coisa não acontece de uma hora para outra e tem que ser um processo pensado, trabalhado, elaborado e estudado, né? A gente não resolve isso de uma hora para outra. E, finalmente, fazendo um jabá, aqui na região do Distrito Federal, a gente tem uma iniciativa de formação chamada DGA na Estrada. DGA é a Diretoria de Gestão de Adultos, e o DGA na Estrada é quando a gente é convocado por um grupo escoteiro, uma unidade escoteira, para poder fazer alguma iniciativa de formação para a unidade especificamente. E aí não tem número de pessoas, pessoal. A gente já fez isso para 5 pessoas, a gente já fez para 15, não importa, né? E a demanda vem da unidade escoteira. Então, de repente, vocês querem levar essa oficina especificamente para o grupo de vocês, né? Claro que se estiver longe da gente, a gente faz online. Se estiver perto, a gente vai até o grupo e tem o maior prazer de mandar uma equipe até a sede do grupo para poder levar alguma iniciativa de formação. Então, a Diretoria de Gestão de Adultos do DF está disponível para vocês. Na minha pessoa, eu sou o contato para isso acontecer, tá? A gente, às vezes, precisa de algumas semanas para poder mobilizar a equipe, mas para vocês terem ideia, em 2024, nós fizemos 7 iniciativas dessas fora da região, fora da sede regional, e fomos até os grupos escoteiros para poder levar a iniciativa de formação das mais variadas possível, tá? Então a gente está à disposição. Rosa, por favor. Boa noite, Marcelo. É o seguinte, eu gostei bastante, né, desse webinário, eu faço o esforço de participar, o Rio de Janeiro faz bastante, eu tenho participado, e eu gostei muito, me ajudou, sempre é bom mais conhecimento, e gostaria de saber se haverá algum onde nos fale sobre o conflito com o jovem, porque, assim, às vezes a gente fica, tudo bem, tem o APROR, tem as leituras,
mas a troca de diálogo com outros grupos, com culturas que, por exemplo, o nosso é interior, tem a capital, eles são escoteiro do mar, nós somos escoteiro base. Então, assim, são realidades diferentes. Então, quanto mais a gente troca ideia, mais a gente ajuda a gente no dia a dia com os nossos jovens. Eu tenho uma mentalidade muito assim, eu sou apaixonada pela gramática de Pipi, e a minha ideia é assim, eu trabalho em cima da promessa e dos artigos da lei escoteira. Então, quando o menino está aprontando alguma, eu vou lá, acho algum artigo da lei e pego ele pelo pé, né? Eu derrubo o tapete dele em cima, né, usando a ferramenta dos artigos da lei. Então, eu gostaria de ter de saber se a gente vai ter oportunidade de ter algum webinário desse tipo. E quando eu for passear em Brasília, eu pretendo ir a algum grupo aí de vocês para conhecer vocês, tá bom, gente? Meu filho mora aí, de vez em quando eu vou. Que delícia, Rosa. E aí, você trazendo um lenço para a gente trocar aqui, a gente fica mais feliz ainda. Mas, Rosa, eu vou aproveitar e responder você e um pedaço da pergunta do Henrique aqui no chat. O seu tema está anotado, tá? Henrique, Taguatinga é pertíssimo, a gente vai com o maior prazer. E o tema é o que vocês quiserem. Se a gente não tiver uma pessoa dentro da equipe, ou que a gente conheça, né, algum escoteiro ou colega voluntário que conheça do tema para poder levar a iniciativa de formação até vocês, a gente busca uma pessoa, né? Mesmo que seja de fora do movimento escoteiro, como a gente já fez, inclusive, esse ano. Então, manda a proposta, dga@escoteirosdf.org.br, mandem a solicitação com os temas que vocês precisam e a gente monta um esquema para atendê-los, né, da melhor forma que a gente puder. Vai, Sandra. Puxando a brasa só para esse tema da resolução, eu estava até discutindo com o Marcelo, resolução de conflitos é um tema complicado, porque ninguém quer ter conflito, aí fica já assustando, mas eu acho que a gente puxa para a ideia de comunicação ficar mais simpático, então, mais aceitável. Mas eu queria dizer para vocês, até respondendo uma consulta que foi feita antes, de situações concretas que um grupo tenha, exigem criatividade. Como é que cada grupo vai criar um espaço para dar um encaminhamento? Tem que sair do incêndio. Como é que a gente sai do incêndio? Então, a ideia, vocês têm que gerar ideias. Então, eleição de pessoas que sejam as melhores escutadoras do grupo, para ter uma primeira, assim como se escala conflito, se pode criar graus diferentes de escutatório. Então, primeiro digamos assim, os melhores escutadores do grupo. Depois você vai buscando apoios que às vezes pode ser justamente de outros canais fora do grupo, pedir apoio para a área regional, eles também estão preocupados com isso, às vezes apoio em um outro grupo, que pode ser um terceiro neutro, para apoiar vocês. Então, a ideia é a gente construir também junto, porque isso é novo, como é que a gente aprimora esses canais de acolhida e de tratamento de divergências que a gente não consegue solucionar, porque elas não vão terminar, elas vão cada vez piorar mais, e isso é a beleza da vida, né? A vida é a gente aprender com esses desafios. Afinal, se todo mundo pensasse igual, não ia ter a menor graça, a gente não saía do lugar. Exato. E aí eu queria também só usar esse espaço para agradecer. Foi uma grande honra, um grande prazer estar aqui com vocês e estou à disposição para, se vocês precisarem, de apoio, de troca. Muito obrigada. Maravilha, Sandra. Marcelo, Grato. Oi, Bruno. Posso fazer mais um jabá também, aproveitando? Faz mais um jabá aí. A Sandra, no início da nossa conversa, desse nosso webinário, ela falou de um curso que a gente desenvolveu lá no nosso grupo, no GEJA, Grupo Escoteiro José de Anchieta. É um curso EAD que trata de vários temas afins à gestão de conflitos. A gente fala sobre feedback positivo, escutativa, manipulação, saúde mental de jovem, de adulto, enfim. É um curso bastante abrangente, obviamente gratuito, e eu estou colocando aqui no chat o link para, se alguém quiser entrar, fazer o curso, etc., fica à vontade, a gente vai achar ótimo. Critiquem, deem retorno, deem feedback, mas o mais importante,
tentem tirar alguma coisa de útil para vocês aí no dia a dia. É isso aí. Quanto mais a gente estudar, a Rosa falou aí de ser viciada em leitura, né? Quanto mais a gente estudar e mais a gente se envolver, né, com esses assuntos, a gente fica mais bem preparado. Rosa, está anotado então, conflitos com jovens. Vamos estudar sobre isso e ver como que a gente pode contribuir. Pessoal, muito, muito obrigado. Gratíssimo a presença de todos. Para aqueles que não colocaram o nome na lista de chamada, estou colocando mais uma vez no chat o link. Usem aí 5 minutinhos, menos, né? São só 3 perguntas. Nome, região escoteira e o registro, tá? Muito bom, Jaque. É bom demais ter vocês aqui. Que bom, a gente está à disposição, tá? Obrigado a todos, boa noite, sempre alerta. Bruno e Sandra, gratíssimo.